Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura do Salmo 98 para a gente começar, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém? Aleluia. Então, como o salmista diz aqui, nós temos que louvar ao Senhor, que glorificar, porque Ele tem feito maravilhas, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos guardado. E a fidelidade do Senhor, ela é permanente. O Senhor, Ele não se esquece, das suas promessas, e tudo aquilo que Ele prometeu através da palavra dEle, Ele cumpre nas nossas vidas diariamente, O Senhor, Ele nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, nos livra do mal, o Senhor acampa os anjos dEle ao nosso redor, E por isso nós temos motivos para estar gratos a Deus, por mais um dia de vida, por mais uma semana, por mais um ano, que está acabando, e por mais um ano que está vindo, e que o Senhor continue nos abençoando sempre, derramando sobre nós a graça dEle, a misericórdia. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Pai, para louvar, Deus, glorificar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Nós te apresentamos, Deus, as nossas vidas e pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor, Deus, venha derramar sobre nós a tua unção, teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos encher, Deus, com a tua presença, repreendendo tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, das nossas vidas, dos nossos pensamentos, repreendendo toda a enfermidade, meu Pai, todo desânimo, todo levante do maligno, Senhor, contra as nossas vidas, contra a nossa família, que o Senhor vai repreendendo, Deus, e lançando por terra em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver, por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém? Agora
Agora vamos ouvir a pregação com o pastor Pedro. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? E nós vamos estar falando hoje aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 4, que diz assim: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem me levar os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu Eliseu: como poderei te ajudar? Diz-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestado vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separa as cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E esses lhe traziam as vasilhas e elas enchiam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traz-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite cessou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do que sobrar. Amém? Aqui nós vemos uma mulher que era filha de um dos discípulos de Eliseu. Naquela época havia escola de profeta, e o profeta tinha aquele povo que estava com ele ali, e ele era um dos discípulos. E ela fala que o seu marido morreu e que os credores estão vindo para querer levar os seus filhos como pagamento. E quando Eliseu ouve aquela situação, ele pergunta para ela: o que você tem em casa? Como é que eu posso te ajudar? O que você tem? Ela disse: eu não tenho nada, só uma vasilha de azeite. E às vezes, aquilo que nós achamos que não é nada, e para nós realmente não vai resolver, mas se nós entregarmos para Deus, vai vir a solução. A solução vem do Senhor, ela vem a multiplicação na mão do Senhor. Nós vimos lá no livro de Ageu, quando os hebreus voltaram do cativeiro, e eles cada um começou a cuidar da sua casa, e ele chama a atenção deles que eles estão desprezar a casa do Senhor, estão cada um cuidando da sua própria casa, enquanto a casa do Senhor está abandonada. E aí ele diz: por isso que não há comércio, os invernos são fracos, vocês não conseguem receber nada em dinheiro, o que você recebe, coloca num saco sem fundo. Ou seja, como eles estavam preocupados só com a vida deles, só com o viver deles, a maneira de viver e querer mais e mais, não prosperava. Porque quando nós achamos que não é necessário Deus na história, nós não vamos prosperar. Mas quando nós confiamos no Senhor, entregamos aquilo que nós temos para o Senhor, as coisas vão mudar, vai ficar diferente. Porque o Senhor faz a transformação. O Senhor muda. Aquele botija de azeite, a vasilha de azeite que ela tinha, ela considerava que não era nada. E realmente, para ela, significava muito pouco, porque ela tinha uma dívida que aquele azeite não dava nem para começar a pagar. E ela quer levar os seus filhos, ou seja, ela perdeu o marido e agora o seu bem mais precioso, que era os filhos, vem alguém que quer levar os seus filhos. E tem muitos que começam a falar mal do marido dessa mulher, que ele foi um homem relapso, que ele ficou com uma dívida. Só que a própria Bíblia também fala para nós não julgarmos, que é para não sermos julgados. Então, nós temos que se concentrar aqui na situação dessa mulher. E como essa mulher era uma mulher sábia, ela não saiu contando para os vizinhos que estavam com dificuldade.
Ela não contou para a família, não sei se ela tinha família, com certeza tinha, mas ela não contou para ninguém a sua situação. Ela não procura ninguém para falar nada. Ela vai direto no homem de Deus. Porque quando você começa a falar os seus problemas para todo mundo, eles só vão piorar. Mas ela não, ela foi direto no homem de Deus. E ele para e diz, como é que eu vou te ajudar? Me diz o que você tem. Às vezes, naquilo que nós achamos que é nada, nós precisamos declarar. Eu tenho isso. Nós vamos fazer para Deus a declaração, o que nós temos. E aquilo ali, colocado na mão do Senhor, vai se multiplicar. Quando o Senhor fala que ela foi lá, a Bíblia fala que ela foi lá e fechou a porta sobre ela e os filhos, quando ela foi para Eliseu, ela já tinha fechado a sua boca, que era a porta do seu corpo. Ela não falou para ninguém. Ela foi direto falar com o homem de Deus. Porque ela sabia que se ele não pudesse ajudar, se ele não tivesse uma solução, ninguém mais ia ter. Então, porque aquele homem era usado por Deus. Era ele que podia ter uma solução para ela. Ia dar um bom conselho, ia mostrar para ela um caminho que ela podia seguir. E é o que ele faz. Você vai agora, com esse azeite que você tem, que é pouco, mas na mão do Senhor ele é muito, e pega vasilhas, muitas vasilhas emprestadas, e entra na sua casa e fecha a porta. Não precisa falar para ninguém, nem deixar ninguém ver o que você está fazendo. E assim ela fez. E diz a palavra do Senhor que ela começou a encher aquelas vasilhas. E eu não sei a quantidade de vasilha, mas aquele botija de azeite encheu todas aquelas vasilhas. A solução vinha do Senhor e vem do Senhor. Quando o Senhor enviou Moisés para o Egito para trazer os seus filhos de volta, ele deu para ele um cajado. Que na mão de Moisés, ele não abriria o mar vermelho, mas na mão do Senhor ele abriu. O Senhor que deu aquela ordem. O Senhor falou para Moisés, estende a tua mão agora e abre o mar. Ele obedeceu e a palavra do Senhor prevaleceu e o mar foi aberto. E diz a palavra do Senhor que os hebreus passaram ali em terra seca. Os filhos de Israel não tiveram problema em atravessar. Porque quando Deus vem, ele traz a solução. Às vezes você diz, o meu salário é pequeno. Mas se ele for entregue para Deus, ele vai se multiplicar. A minha família está cheia de problema. E você começa a falar com o seu amigo, com o vizinho, com coisa, só vai piorar. Mas se você entregar na mão de Deus, com confiança, com determinação, e confiar que o Senhor vai tomar uma providência, ele vai tomar essa providência. E o seu salário, que não é muito, ele vai se multiplicar. Com ele você vai aprender a dividir para manter a sua casa, fazer algum projeto que você tem para fazer. E nós vemos isso aqui, normal. Pessoas que às vezes ganham pouco, conseguem arrumar um lugar para morar, conseguem construir a casa. E muitos que ganham muito e não tem, o dinheiro dele não dá para nada. Porque está na sua mão, determinado por ele. Ele não quer saber se Deus vai dar ordem, se não vai. Ele não busca o Senhor. E às vezes tem pessoas que dizem, não, mas eu vou na igreja 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu vivo na igreja. O problema não é viver na igreja. O que resolve a situação não é viver só na igreja. O que resolve a situação é você ir para a igreja, mas confiar no Senhor, entregar na mão do Senhor. Você vai na igreja para confirmar, para entregar na mão do Senhor, para orar, para buscar, para decretar bênçãos na sua vida e na vida da sua família. E aí você vai ver a multiplicação do Senhor em tudo aquilo que você tem. Essa mulher, aqui não consta que ela falou com ninguém, nada com ninguém. Ela foi, eu não vou perder meus filhos, porque o meu marido era servo do Senhor, ele confiava no Senhor, e Deus não vai permitir que aconteça isso com meus filhos. E quando ela chega ali naquele homem, imediatamente ele acha a solução. Você tem uma botija de azeite, que você acha que não é nada, então você tem muita coisa. Você tem uma botija de azeite. Mas além da botija de azeite, você tem sabedoria, você tem entendimento, para não sair falando para os outros seus problemas, para vir falar direto com o homem de Deus, com o intermediário entre você e Deus. Então ela foi ali e aquele homem achou a solução. Você vai agora e pega a vasilha emprestada com seus vizinhos. E aqui ele ainda fala, peça muitas vasilhas. Ela
demonstra também ali que ela confiava no Senhor. Porque senão ela não ia pegar aquelas vasilhas, sabendo que ela não tinha azeite para encher aquelas vasilhas. Mas ela confiou no Senhor e pegou as vasilhas. E eu creio que talvez aquelas vasilhas fossem até maior do que a botija de azeite, e ela enche uma e vê que tem azeite, e vai enchendo, e enche todas as vasilhas. E por que que o Senhor mandou, o homem de Deus mandou ela pegar vasilhas vazias? Porque vaso cheio já está cheio. Deus enche vasos que estão vazios. Deus enche vasos que estão necessitando. Ele vai encher, como ele vai encher a sua vida, vai encher a vida da sua família, de bênçãos e de prosperidade. É preciso ter confiança no Senhor. É preciso saber que o Senhor está acima de todas as coisas. Todas elas. Ele está acima de tudo. Quando Daniel foi levado cativo, ele chegou ali e disse: eu não vou comer esse alimento daqui. Ele era prisioneiro. Como é que ele vai exigir que não quer? Mas ele foi lá e falou com aquele homem. E com certeza Deus tomou providência para que aquele homem consentisse dar para ele o alimento que ele queria. E o mesmo Deus que consentiu isso, consentiu que eles prosperassem mais do que os que estavam comendo manjar e tomando vinho. Porque o alimento que o Daniel estava se alimentando, ele vinha do Senhor. O alimento era o que Deus tinha determinado. E ele fez isso e foi vitorioso. Então, quando nós confiamos no Senhor, Ele vai nos dar a vitória. Ele vai prosperar a nossa vida. Nós vemos a luta que Davi teve depois que foi ungido rei, em silêncio. Quantos anos, quanto tempo ele demorou para tomar posse como rei ali. E quando ele assumiu, ele foi um dos grandes reis de Israel, um dos maiores na sua época. Ele não permitiu idolatria em Israel. Ele manteve ali o controle, sempre na presença do Senhor, sempre colocando tudo na presença do Senhor. Quando ele quis fazer aquele templo, o Senhor não permitiu, mas permitiu que ele preparasse tudo. Ele deixou ferro, deixou madeira, deixou tudo pronto para Salomão vir e construir aquele templo. Por quê? E ainda colocou um dos seus filhos para ser o seu substituto. E não foi qualquer um, todos eles queriam. Ele colocou o que tinha promessa de Deus. Ele colocou aquele que Deus tinha determinado que seria ele. E aí nós vemos o poder de Deus agindo na vida daqueles que confiam no Senhor. Quando Moisés chegou em Mara, com aquele povo no deserto, 3, 4 dias ali sem ter água, e eles viram aquela água, quando provaram não podiam beber água. E todos começaram a murmurar que iam morrer naquele deserto. Mas Moisés era o homem escolhido por Deus. Ele orou ao Senhor. E quando ele orou, Deus mostrou para ele uma árvore que estava ali do lado daquela árvore. Não era a árvore que ia fazer aquela água se transformar em água potável, mas sim a palavra do Senhor. Ele quebrou o galho da árvore e jogou na água, e na mesma hora ela se transforma em água doce. E para completar a bênção, quando ele sai dali, eles chegam ali onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Uma fonte para cada tribo de Israel, preparada, pronta para recebê-los ali. Por quê? Porque Deus guiou aquele povo com uma coluna de fogo e com uma nuvem para que eles não pegassem aquele calor do deserto. Então Deus cuida dos mínimos detalhes de cada necessidade sua. Aqui para essa mulher seria o fim. Ela tinha perdido o marido e agora perdia os seus 2 filhos. E a lei permitia isso. Eles podiam vir e levar eles sem problema. Só que ela disse: não, a lei do homem pode ser isso, mas a do Senhor é outra. E a ordem que o Senhor vai dar não vai ser essa. E no imediato, Deus consegue para ela uma posição, uma maneira dela chegar ali, quando aqueles homens chegam ali, certo, que vão levar os seus filhos. Ela diz: não, está aqui o dia de vocês, pode desaparecer da minha porta. E não ficou mendigando, porque a sobra do azeite dava para ela criar os seus filhos. Porque aqui no final ele diz: tu e teus filhos vivei do que sobrar. Então, Deus toma todas as providências. Nós só precisamos
de ter confiança no Senhor. Aí você diz, pastor, mas meu salário é pequeno. Coloca na mão do Senhor. Confia, mas não entrega só assim, vou entregar para Deus. Não, entrega com confiança. Ora, fecha a tua boca, começa a determinar a vitória na sua vida e Deus vai tomar uma providência, porque Ele é Deus e é poderoso e nós temos que confiar nesse Deus que nós servimos. Então, às vezes tem pessoas que estão indo na igreja todo dia, só que não confia, não ora, não busca. Ele vai mais para olhar a situação da igreja. Como é que se veste qualquer um, como é que fala o pastor, como é que fala o outro. E Deus se agrada quando você confia, quando você determina e quando você toma providência. E é isso que essa mulher fez e foi abençoada. Amém? Que assim possa vir uma bênção na sua vida, na sua família, no seu lar, em todos os seus parentes, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra que o Senhor tinha nessa noite, nós vamos ver agora, depois de estarmos orando pelo encerramento. Vamos estar domingo ali na nossa igreja, vai ser Santa Ceia. Com certeza vai ser uma bênção o culto. E Deus vai estar falando ali aos nossos corações. Deus vai estar falando grandemente ali naquele lugar, em nome de Jesus. E nós vamos estar ali recebendo do Senhor aquilo que Ele tem para nos entregar. Vamos estar participando da ceia do Senhor. Vamos nos colocar na presença do Senhor e agradecer a Deus. E terça-feira, mais uma vez, nós vamos estar aqui também realizando o culto e mandando para os irmãos, como nós estamos fazendo toda semana. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos estar orando agora para o encerramento. Chamar a irmã Zélia para fazer essa oração. Amém? Aleluia, glória a Deus. Soberano eterno Deus, meu Deus e príncipe da paz, nessa noite na tua presença nós queremos te agradecer pelo término desse ano, Senhor, que tu vem nos abençoando, que vai entrar, Senhor. Tu és um Deus todo-poderoso. Tu já és um Deus que abençoe, tu és um Deus que tudo pode. Por isso, nessa noite eu te peço, Deus, que tu venha entrar no lado de cada irmão, Senhor, abençoando, guardando e livrando dos mal. Nessa noite eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, tu venha dar um resto de semana de paz, de amor, de alegria e tranquilidade na tua presença. É isso que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém.